O homem de sua data que mostrou no seu valor. Se era contraditório, porém era de um senhor, do tanto que foi selvagem, foi um civilizador. Hoje os crápulas são regionais, estaduais. Hoje no Brasil não tem um canalha nacional. O Chateaubriand foi o grande canalha nacional. Acho que era um homem que era assim como o fogo, né? Um homem que a gente, como o fogo, no frio ele aquece, ele tem a função de iluminar, mas a gente não pode chegar perto porque ele queima. Sem escrúpulos, sem caráter e sem medo. Foi a primeira pessoa que descobriu a televisão no Brasil, que trouxe a televisão para o Brasil. Se você tivesse mais homens e empreendedores de Chateaubriand, descontando o lado, digamos, ético, você teria um país mais desenvolvido e melhor. Acredito. Então, mulher é o primeiro interesse do Assis Chateaubriand. Que ele era impróprio para menores. Um homem que só fez televisões, rádios e jornais pago pelo capital estrangeiro para defender o capital estrangeiro. Ele essa é a expressão, digamos, vou dizer, do que hoje se chamaria do tropicalismo, né? Assim como teve uma música do tropicalismo, ele era isso. Quer dizer, essa coisa de terra em transe, para Albert Rocha, para mim ele pertence a essa mesma família, né? Jornalista, empresário e político brasileiro. Criou e dirigiu a maior cadeia de imprensa desse país. Mandou e desmandou por mais de 30 anos na vida brasileira. O nome e a história de Assis Chateaubriand voltam agora às manchetes graças ao livro Chateau, o Rei do Brasil, biografia escrita pelo jornalista Fernando Moraes. Durante 7 anos de pesquisa, Fernando Moraes entrevistou amigos, inimigos, família e as mulheres. Eu não encontrei ninguém que tivesse em relação ao Chateaubriand uma relação de indiferença. Metade, eu diria que quase que aritmeticamente, metade dos entrevistados achavam que Chateaubriand era um monstro e a outra metade achava que era um gênio. Veio do pó, voltou para o pó, por tudo que ele ficou. O Assis Chateaubriand foi transformado em Chateau, e em Chateau era o seu nome de tanto que chateou. Um buzeiro no estado da Paraíba conta que nesta casa, em 4 de outubro de 1892, nascia Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. O segundo filho de um modesto juiz itinerante, com o nome pomposo de Francisco José Chateaubriand Bandeira de Melo e Maria Carme Gondim. Uma curiosidade da infância de Chateaubriand é que ele, até os 13, 14 anos, além de analfabeto, ele era gago, completamente gago. O severo avô materno, capitão Urbano Gondim, tinha métodos próprios para curar a gagueira e resolveu aplicá-los no neto. Gagueira é vergonha. Quanto mais vergonha de falar você tiver, mais gago você vai ficar. Para curar isso, de hoje em diante, você vai sentar na beira do rio, falando sozinho. Chateaubriand acabou se transformando numa pessoa muito tímida, num menino muito tímido, e com isso não frequentou a escola primária. Portanto, ele já tinha 12, 13 anos e ainda era analfabeto. E, curiosamente, ele vem a se alfabetizar quase que simultaneamente a aprender alemão com os padres do convento dos franciscanos. Para descontar o tempo perdido, Chateau passou a devorar os livros do convento e todos os jornais que circulavam no Recife. Lendo, descobriu que queria ser lido e decidiu ser jornalista. Isso não era coisa fácil no Recife do começo do século, ainda mais para um menino. Para ganhar a vida, Chateau foi trabalhar como vendedor na Otton Mendes e Companhia, respeitável casa de tecidos. Sempre de olho nos jornais, aos 15 anos, ele percebe o quanto a imprensa depende do dinheiro dos anúncios e não perde tempo. Procura os Lundgren, os maiores anunciantes de Pernambuco. A partir daí, Chateau começa sua carreira que não teria mais limite. Quando voltou ao Recife, Chateau, aos 16 anos, conseguira deixar na capital da República sua marca de talento e coragem. A Faculdade de Direito do Recife abria um concurso público para a Cátedra de Direito Romano. Numa agradável coincidência, Chateau começou a namorar Polly, justamente a filha do diretor da faculdade.
Uma paixão tão suspeita quanto o resultado do concurso. Bacharel em Direito recém-formado, Chateau derrota o experiente advogado Joaquim Pimenta e ganha a cátedra. Mas não chega a dar uma única aula. Festejado como sumidade jurídica em 1917, o jovem repórter parte para o Rio de Janeiro e se estabelece como advogado dos poderosos. O temido cronista João do Rio, conhecido pelos seus muitos desafetos como Cascavel, não achou honesta a vitória de Chateaubriand para a cátedra da Faculdade de Direito do Recife e iniciou uma campanha contra ele. Foi a deixa para que Chateau introduzisse métodos paraibanos nas polêmicas cariocas. Enviou para o João do Rio uma caixa contendo uma Cascavel de verdade. A campanha de João do Rio acabou para sempre. Quando Chateau desembarcou na capital federal, a velha política do café com leite já estava ligeiramente ameaçada pela ascensão de uma classe média urbana e politizada. Rapidamente ele tratou de investir em boas amizades, como o imortal Austrégésilo de Ataíde e também Eugênio Goudin, pai da moderna economia brasileira, que o ajudou a comprar o seu primeiro automóvel, uma baratinha Panhard Levasseur, um carro para milionários, para impressionar os milionários. Enquanto o Ocidente se restabelece da Primeira Guerra Mundial, no Brasil a República Velha inicia o seu terceiro ato. O novo presidente Epitácio Pessoa era seu conterrâneo de umbuzeiro. Com trânsito livre no Catete, Chateau foi nomeado consultor de leis de guerra do Itamaraty. Viaja como correspondente internacional do Correio da Manhã à Europa devastada. Pela primeira vez fora do país, Chateau lança o seu olhar para o Brasil e vê que é preciso modificá-lo. Em São Paulo, um grupo de intelectuais lança o Manifesto Antropofágico. Chateau é convidado a participar da Semana de 22, que promete abalar as estruturas da cultura brasileira e escandalizar a burguesia. A resposta de Chateau foi bastante clara. Essa Semana de Arte de vocês não abalará coisíssima alguma. Será no máximo uma semana de secos e molhados. Não contem comigo, que eu não quero me meter em nenhum bafão acadêmico. Onde já se viu atacar a burguesia? Não quero desagradar o capitalismo, não. É com ele que eu estou metido. Portanto, não contem comigo nem para a semana, nem para o dia, nem para o minuto da arte moderna. Chateau ganhava dinheiro nos tribunais, representando os interesses de empresas poderosas como a Light, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, e seu maior cliente, Percival Farquhar, o magnata americano da mineração e das estradas de ferro. No último dia do ano de 1924, Chateau alcança o seu principal objetivo. Ele compra o jornal. O jornal moderno, independente, seguindo um rumo nacional desassombradamente, sem nenhuma influência partidária, é a nova luz e esperança da vida nacional. Um fator inteiramente novo de adiantamento, extremamente inconveniente ao poder executivo nesses dias atuais. Ninguém governa sem a crítica dos que criticam, não pelo prazer de destruir, mas pelo de ajudar a construir alguma coisa de útil para o bem coletivo. Arthur Bernardes governou o país em estado de sítio permanente. Para calar a oposição barulhenta de Chateau, Bernardes tentou comprar secretamente o controle acionário de O Jornal. A manobra falhou e, para a revanche, Chateau publicou um devastador panfleto político que destruiria a imagem de Arthur Bernardes. Surge na sua vida a bela Maria Henriqueta Barroso do Amaral, filha de uma família ilustre. Com o nascimento de seu filho, Fernando, durante algum tempo Chateau teve uma vida familiar. Pouco dedicado como marido, era comum vê-lo nas tardes de domingo com Fernando e um misterioso afilhado francês, Gégil. Até o começo, até a conspiração para a Revolução de 30, Chateaubriand era um dono de jornal como qualquer outro. Ele começa a se tornar poderoso quando ele conhece Getúlio Vargas e percebe que aquele jovem deputado do Rio Grande do Sul está talhado para o poder também. Vargas ainda era o ministro da Fazenda de Washington Luiz, quando ajudou Chateaubriand a comprar a revista O Cruzeiro. O projeto político de Chateau era o mesmo de Getúlio Vargas, fazer a revolução antes que o povo a fizesse. A oportunidade surgiu com o resultado das eleições.
Vargas foi derrotado por Júlio Prestes em um pleito fraudado e a indignação tornou-se nacional. João Pessoa, governador da Paraíba, vice da chapa de Getúlio, é assassinado no Recife. O crime de motivação passional e sem qualquer relação política é habilmente explorado por Chateaubriand, que promove o traslado em navio do corpo de João Pessoa para os funerais no Rio. Com paradas estratégicas nos principais portos, criou uma comoção nacional e acendeu o pavio da Revolução. Antes que estourasse o movimento, Chateau partiu para o sul. Na madrugada de 3 de outubro, ele toma um avião no Rio de Janeiro para ir para Porto Alegre, onde ele esperava chegar antes das 5 horas da tarde, que era a hora marcada para estourar a Revolução. Finalmente para em Florianópolis. Na hora que chega lá, o piloto, que era um alemão, recebe um telegrama de Porto Alegre em alemão, dizendo que ele tinha que interromper o voo ali porque a Revolução tinha estourado em Porto Alegre. Chateaubriand fica desesperado com aquilo, tenta fazer o voo prosseguir, não consegue e descobre em Florianópolis que tem um mandado de prisão contra ele, ordenado pelo presidente da República. E descobre que a única maneira de chegar a Porto Alegre, sem ser preso no meio do caminho, é atravessar a serra, chegar até São Joaquim, de São Joaquim e a cavalo até o Rio Grande do Sul. Para poder sair, ele tem que se disfarçar de padre e ele tinha uma carta de apresentação para uma pessoa em São Joaquim para poder indicar o caminho, arrumar um guia para levá-lo a Porto Alegre. E no meio do caminho acontece um monte de peripécias, um monte de coisa. Ele derruba um poste telegráfico com o carro para evitar que a polícia possa se comunicar com os postos adiante e prendê-lo, mandar prendê-lo. E no meio do caminho ele acaba se livrando da batina e queima a carta de apresentação que ele tinha para chegar em São Joaquim, com medo de ser apanhado pela polícia com ela na mão. A verdade é que quando ele chega a São Joaquim, a cidade já está tomada pelas tropas de Getúlio, comandadas por um capitão maluco que estava com um pelotão de fuzilamento para fuzilar os traidores, segundo ele, ou seja, aqueles que estivessem contra a Revolução de 30. Quando Chateaubriand chega lá e se anuncia como sendo Assis Chateaubriand, as pessoas não acreditam, acham que é um espião. E eles resolvem fuzilá-lo como espião. Chegam a montar um pelotão de fuzilamento para colocá-lo no muro e passar fogo. E aí aparece um moleque, um garoto de 20 anos, menos de 20 anos, que acaba salvando a vida dele. Tem uma maneira de nós identificar se é o Assis Chateaubriand ou não. Porque eu sou correspondente do O Jornal e tem uma carteirinha de identidade como correspondente, tem a assinatura do Assis Chateaubriand. Quando ele for lá para a pensão posar, mandar ele assinar no livro. Ele pegou um caderno lá e apresentou. Olha, aqui o meu costume, todas as pessoas que se hospedam aqui têm que assinar nesse livro. Ele foi e assinou, né? Eles identificaram que era o Assis Chateaubriand. Daí olha, Coronel João, é o Chateaubriand mesmo. O Brasil começava a mudar. Com Vargas no poder, os negócios iam bem, mas essa lua de mel não podia durar para sempre. Chateau e todo o país começam a exigir uma nova Constituição e a convocação de eleições. Em São Paulo, a insatisfação popular gera um estado de revolta com sangrentas consequências. João Alberto, chefe de polícia no Rio de Janeiro, determinado a calar as violentas críticas dos jornais de Chateau, ordena sua prisão. Na clandestinidade, Chateau coloca toda a sua máquina jornalística a serviço dos revolucionários, mas acaba sendo preso em Minas quando transportava armas e munições para os rebeldes. Vargas chega a tentar exilar Chateau no Japão, mas acaba lhe oferecendo uma alternativa. Ele deveria se mudar da capital para São Paulo e manter seus jornais sob severa censura. O interventor João Alberto procura os muitos credores dos associados para comprar as dívidas de Chateau e tomar o controle de suas empresas. A oportunidade surgiu através do maior importador e fabricante de equipamentos gráficos do Brasil, Oscar Fleues. O processo é rápido e Chateau perde o título, as máquinas e o moderno edifício sede dos associados.
A nossa vida é essa, era defender o patrimônio que já existia, aos pedaços, mas salvar de qualquer maneira. Só havia tempo, portanto, de andar com a garrucha no bolso, o bacamar, e um pouco de forma de tatu para dar para os inimigos. Esse pessoal que nasce no norte não é nada demais isso, né? Você não é a cultura do nordestino? Faz uma sacanagem dessa, você vai procurar a polícia no Brasil, não sei aonde. Foi na redação do Diário da Noite que Chateau conheceu a jovem atriz argentina Cora Cunha, que procurava divulgação para o seu filme. Chateau pôs os olhos na bela atriz de 15 anos e a paixão foi fulminante. Em menos de um ano nasceu Teresa, herdeira de um império que não parava de crescer. Em 1935, a tarefa mais importante do exército de Chateaubriand era inaugurar a Tupi do Rio de Janeiro e colocar os diários associados na era do rádio. Nas mãos de Chateau, a explosiva combinação de velocidade e informação se transforma em cultura de massa e atinge em cheio uma nação de rica tradição oral. Em volta do rádio, o Brasil se encontra. Em pouco tempo, Chateau espalha suas tupis, tamoios, marajoaras, ipirangas, tabajaras e guaranis numa imensa taba eletrônica, onde o Brasil ouve a sua verdadeira voz, através dos maiores astros da época. Refizemos esse corpo que vai do norte a sul com os nossos próprios recursos, fundindo o nosso ouro numa única mercadoria que é a nossa publicidade. No entanto, todo o prestígio que as rádios traziam era apenas a metade do poder que Chateau conquistava a cada semana com a revista O Cruzeiro, a joia mais preciosa da coroa associada. Em 1937, Vargas promulga sua Constituição, cancela as eleições, extingue o Congresso e institui o Estado Novo. Chateau não pensa duas vezes. Adere de corpo e alma e se torna arauto de uma era de disciplina, patriotismo e fidelidade ao ditador. A impressão que eu tenho, ele nunca me fez confidências a respeito, mas a impressão que eu tenho é que ele era realmente um pragmático que queria fazer as coisas. Então, se tinha que fazer... Ele não fazia amizade com Salazar em Portugal. Ele aqui, as concessões que ele fez com Getúlio, mas dentro dos órgãos dele a gente não sofria. Ele nos acolhia a todos. Rubem Braga, eu, Moacir Werneck, Carlos Lacerda. Informa o repórter essa em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O senhor vai pra guerra. O senhor vai pra guerra, me faça obséquio, de ordem pessoal, a senhor amigo, doutor Assis. Vá pra guerra, mas não me morra, não me morra. Repórter é pra morrer, pra mandar notícias, senhor. Mandar notícias, senhor. E adeus, e adeus, e adeus. A guerra atingiria Chateau da maneira mais inesperada. Era preciso reconhecer a paternidade de Gigilo, até então apenas seu afilhado, e agora sob ameaça de ser convocado pelo exército colaboracionista francês. Enquanto ele obteve 3 modificações no Código Civil para reconhecer a Teresa, e ter a Teresa sob a guarda dele, com o Gilberto ele não reconhecia. Só reconhece para evitar que o Gilberto vá convocado pelo exército francês de Vichy para lutar ao lado dos alemães. Teresa, a filha mais nova, na festa de seus 15 anos, comemorados bem longe de sua mãe. Quer dizer, não tem lembrança familiar dele, junto com a mamãe, nenhuma boa. Eram só brigas e coisas confusas. Fernando, morto em 1982. O filho do único casamento legítimo que levaria a vida inteira para reaproximar os pais. Ele sempre achou o Fernando uma pessoa formidável e tal. O Gilberto é que ele sempre teve uma coisa, mas ele, engraçado, levava muito o Gilberto para me ver. Fernando muito rebelde, né? Fernando não era gente, né? Fernando era terrível, né? João Calmon só me desobedeceu 2 vezes. A primeira e a segunda foram quando mandei demitir meu único filho varão da direção do Diário de Pernambuco que ele ali colocara. A terceira ordem de demissão do diretor rebelde, ele não ousaria deixar de executá-la. Estava em jogo a disciplina. Para mostrar a secura da minha alma, basta dizer que torci o pescoço da minha filha e do filho varão que possuo. O outro, adotei-o. Não tem uma gota do meu sangue.
A minha mãe disse, olha, Chateaubriand, eu não fico com você porque você não só não se interessa pela Tereza, como também não se interessa pelos outros filhos. Então eu não fico com uma pessoa que não tenha carinho com o filho. E eu estou indo embora da casa. Ele pegou um trem, combinou com o Napoleão de Alencastro Guimarães, que era diretor da Central do Brasil, e simulou uma viagem a São Paulo. E mandou o Arthur, o chofer permanente, buscá-lo. O trem parou na primeira estação, que não parava, para ele saltar. E ele voltou para a casa dele, porque ele imaginava que ele estava suspeitando que a dona Cora ia fugir com a Tereza nessa noite. Então, e que o Bockel ia tirá-la, que ela já tinha um romance com o Bockel escondido e ele havia descoberto tudo pelos informantes dele. E realmente, quando ele chegou em casa, elas haviam saído, fugido. Os primeiros momentos, os primeiros dias, ele não identificou onde elas estavam. Mas aí ele vai em cima do Filinto Mira, chefe de polícia no Estado Novo, Getúlio aciona o poder todo e identifica onde elas estão. Aí ele dá esse telefonema. Aí ele liga para minha bisavó e diz, Dona Cláudia, eu tenho que ver a nena. Aí minha bisavó diz, mas é claro, você é el padre, pode venir. Aí foi falar com minha mãe, minha bisavó, meu Deus, que Deus a tenha, que ingenuidade. Foi falar com minha mãe, olha, ele afinal de contas, é el padre, tem que ver a nena e tal. E quando Chateaubriand chega num carro com os capangas já atirando para o alto, nem pôde se aproximar, Mamina, como eu a chamava, minha bisavó Mamina, tremia de pavor, entrou lá para dentro e ele me arrancou da varanda e me atirou dentro de um carro. Uma habilidade para conquistar a mulher que você fica besta. Um cara pequeno, não era horroroso, também não era nenhum galã, não, 1,60 m, mas você sabe que conversa. Quando me encontrava com ele em reuniões de cantar na casa do Juscelino, na casa do Alckmin, em casa de tudo quanto era político, ele fazia show e levava. Não, eu não considero campeão olímpico de mulheres, nada. Eu considero que muita mulher rejeitou ele, ele ficava furioso da vida, não é? Ele teve outras mulheres de grande nome interessante que são vivas ainda. Uma delas mora hoje em Paris, Londres e Nova York, vocês sabem quem é. Isso realmente foi a fixação da vida dele. Por exemplo, eu acho que ele pensava que algumas coisas que lhe faltavam e que eu tinha que ele não tinha, então completava. Eu penso que seja isso a mania que ele ficou com de dizer que tinha essa paixão. Chateaubriand se regia por valores, por princípios éticos muito particulares. Não é que ele fosse amoral, nem que fosse aético, é que ele tinha aquilo que ele entendia como sendo a sua própria ética. E disso aí foram vítimas algumas pessoas muito importantes do Brasil, de presidente da República, governadora, ministros, grandes empresários. São célebres as brigas dele com os Matarazzo, com os Hermílio de Moraes, com a família Mesquita, com a família Marinho, com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, com Marechal Castelo Branco. Ele costumava dizer que tinha uma única virtude, que ele não batia em gente mais fraca do que ele. E gostava muito dessa figura do jagunço nordestino. Não por acaso cria uma condecoração chamada Ordem do Jagunço, batiza o primeiro avião que ele tem com o nome de jagunço, e ele próprio gostava de se vestir de jagunço em algumas circunstâncias. O temor que Chateaubriand inspirava nas pessoas, acho que mais do que temor, o medo que as pessoas tinham dele era justificado, porque ele foi singular não só pela quantidade de poder que teve, mas especialmente pela forma como exercia esse poder. Então, como é que ele lidava com os inimigos? Podia lidar utilizando os métodos convencionais, utilizando o poder dos seus veículos de comunicação, como ele fez com centenas de pessoas, por exemplo, com o senador Hermílio de Moraes, pai do industrial Zé Hermílio de Moraes, que por causa de uma pendenga, de uma bobagem, de uma compra de um quadro, ele faz uma campanha brutal contra o Hermílio de Moraes na televisão e nos jornais,
dizendo, em primeiro lugar, que ele estava quebrado, que as firmas dele estavam falidas, que ele estava pendurado no Banco do Brasil, que era tudo mentira. E depois chega um dia, depois de 30 dias de campanha, ele chega ao limite, não tinha mais o que dizer para insultar o Hermílio de Moraes, ele não tem dúvida, ele vai para a televisão e interrompe um beijo no meio de uma novela, naquela época não existia videotape, era tudo feito ao vivo, ele interrompe um beijo entre um ator e uma atriz e faz um discurso dizendo que o Hermílio de Moraes não tinha roubado só a família, não tinha roubado até o sobrenome. Na verdade, ele era filho bastardo do cangaceiro Antônio Silvino. Em 1949, Chateau decidiu trazer a TV para o Brasil. Em 1950, tudo estava pronto para o lançamento da novidade. Você imagina um país que o Brasil, não sei se você deve saber isso, é o segundo país a ter televisão comercial. É preciso ser um doido varrido de camisa de força do ponto de vista de um empresário, de você trazer televisão para esse Brasil. A Alemanha tinha, mas estatal, a Inglaterra estatal. Quem tinha comercial? Os Estados Unidos. Depois veio um paísinho chamado de Terceiro Mundo e um porra louca chamado Assis Chateaubriand, bota aqui uma televisão. Você sabe quando o índio começou a aparecer no ar? Você pensa que tinha aparelho para receber? Não tinha. Teve que comprar. Eu sei porque eu intermediei isso. 200 aparelhos, receptores, porque ninguém acreditou que esse país pudesse ter televisão, e deu de presente. O impacto da televisão fez da campanha de Chateau para o Senado em 1951 um acontecimento cultural de proporções inimagináveis na Paraíba. Terceiro estado brasileiro a ver televisão. Paraibanos, obrigado pela cadeira que ides me conceder. Prometo-vos tudo, menos ficar sentado nela. Recebo-a a fim de partir para altas cavalarias em busca de aventuras. Chateau resolveu participar como membro da delegação brasileira à coroação de Elizabeth II. Vítima de uma incontinência que o fazia urinar a todo instante, Chateau driblou o rígido protocolo para suportar 5 longas horas da cerimônia na abadia de Westminster, sem sair do lugar. Porra, ninguém no mundo teria coragem. Tirar o pau na coração da rainha, mijar numa garrafa de Coca-Cola, é pra mim coisa do Assis Chateaubriand. No dia 24 de agosto de 1954, o Brasil foi acordado por um tiro no peito. O povo perplexo chorou a morte de Getúlio Vargas, mostrando uma dor que em poucas horas transformou-se em revolta contra os jornais de Chateau. É complicado, o relacionamento Getúlio-Chateau é complicado. Inclusive, o Chateau disse, numa frase que o Fernando Moraes cita no livro dele, que ele era um canalha como eu. Nós entendemos muito bem, não é? Quer dizer, um certo respeito, não é, para o Getúlio. Se eu contasse a vida dos associados, eu tinha primeiro que mandar Satanás baixar aqui a terra e ver o número de alianças que eu tinha feito com ele para poder falar. Porque mesmo com o diabo há acomodações e eu fazia com ele. E o diabo, no caso, era Getúlio Vargas. Quem Getúlio Vargas, no fundo, ele gostava de mim, porque eu era um canalha igual a ele, de sorte, e ele sabia que eu manobrava com ele, quase sempre com propósito enganado, porque ele enganava a mim. Entre as coisas que ele fez e o Brasil nunca esqueceu, adquiriu muitos quadros no continente europeu, trocou por publicidade e legou ao nosso museu. A impressão que eu tenho é que Chateaubriand já tinha o MASP na cabeça no final dos anos 20. Porque, por exemplo, em 1932, quando ele briga com Getúlio Vargas, a polícia do Rio de Janeiro invade a casa dele, a Vila Normanda, e praticamente saqueia a casa. E entre os objetos que furtam, que roubam de lá, está uma quantidade muito grande de quadros que ele já vinha colecionando, vinha adquirindo, com a ideia de montar aquilo que ele chamava de uma galeria de arte antiga e moderna. Essa ideia, na verdade, só se concretiza
meados dos anos 40, quando ele cruza com um outro louco como ele, um outro maluco chamado Pietro Bardi. Os dois se consideravam uma dupla de aventureiros, de piratas, e saem os dois pelo mundo, pela Europa devastada pela guerra, Europa sem dinheiro e com fortunas incalculáveis em quadros, Chateaubriand com a mala de dinheiro e o Bardi escolhendo os quadros. O dinheiro para construir esse museu, Chateaubriand costumava dizer que ele era um cobrador de impostos da burguesia e dizia para os diretores dele: amanhã nós vamos taxar o banqueiro fulano de tal em 2 Matisse, vamos taxar o industrial Beltrano em 1 Modigliani. Ele dizia que a burguesia brasileira era uma burguesia atrasada, que não cumpria com suas obrigações com a sociedade, portanto ele tinha que ser esse cobrador de impostos. Em 1954, senador pela Paraíba, Assis Chateaubriand era famoso na Europa como colecionador de arte e por grandes festas como a de Coberville. Com tanta ostentação e muitos inimigos, era prudente renovar o salvo-conduto de sua imunidade parlamentar. Para isso, a reeleição na Paraíba foi considerada uma barbada. E o Chateaubriand foi derrotado. De repente, ele deixa de atuar no Senado Federal. E ele ficou com um sonho de menino pobre de um buzeiro, no tempo em que a Inglaterra era a rainha dos 7 mares, não é isso? Ser embaixador junto à corte de St. James. Este sonho, Chateau começou a trabalhar junto a Juscelino Kubitschek, seu candidato à presidência da República. Mas enquanto as eleições não vinham, era preciso reconquistar a imunidade parlamentar. Chateau candidatou-se ao Senado pelo Maranhão. Quando chegou a campanha do Maranhão, de repente a política, o Juscelino, candidato à presidência da República, tinha ganho as eleições, surgiu a campanha da maioria absoluta e o doutor Assis Chateaubriand fez um acordo de colocar os diários associados a serviço da campanha contra a maioria absoluta e pela posse e a favor do Juscelino. Isso fez com que também fosse incluído nesse acordo a sua eleição para senador pelo Maranhão. Essa eleição implicava na renúncia do senador Baima, que era do Estado, do suplente Bandeira de Mello, e ele, então, teríamos uma nova eleição e, de repente, nós fomos surpreendidos que o Maranhão fazia parte desse acordo, com ainda o tipo da República Velha, desse acordo político, né? Apesar da intensa campanha contra, Juscelino finalmente nomeou Chateau embaixador na Inglaterra. Com tamanha intuição e a proximidade dos marchands europeus, era impossível não comprar quadros. Nem era preciso ter dinheiro no bolso, os associados pagavam. Eu cheguei a mandar cheques de $10.000 por um Renoir. Você imaginou o que é isso? Sabe quanto vale hoje? $10 milhões. No entanto, ele passou como um bestalhão. Agora, essas compras, para nós abusivas, porque nós não tínhamos dinheiro para isso, foi uma das razões mais fortes que causaram a falência dos associados. Nós não deveríamos ter agredido, nós agredimos a Globo por ter recebido dinheiro de David. Porque a lei era muito clara. Veículo de comunicação não podia haver capital estrangeiro. E o governo teve que recuar. Como recuar? Permitindo, afrouxando a proibição de entrada de capitais estrangeiros. E vimos também ter feito acordos, então, com empresas americanas e ter a nossa rede ressalvada e preservada. Mas não fizemos, partiu para ignorante. Isso aqui eu posso chamar uma conversão de pau de arara. Porque a quantidade dos pau de arara é tão grande. Mas eu devo dizer a vocês que 90% do meu tempo eu só utilizei, e é verdade, de 1925 até agora, para defender o direito de viver dos rádios de associados. Nada mais. Quando o acervo do MASP chegou a Nova York para a exposição no Metropolitan Museum, a revista Times saudou Chateaubriand como o homem que rouba Cézanes dos ricos para dar aos pobres. Com a presença das obras em território americano, o banco que emprestara dinheiro a Chateau pediu o sequestro judicial de todo o acervo para o pagamento do empréstimo.
Desesperado, Chateau vai ao gabinete do presidente da República, Juscelino Kubitschek, e ameaça se suicidar ali mesmo se não fosse encontrada uma solução. Alguma coisa parecia estar fora do controle. As tensões vividas com a ameaça ao seu tesouro eram fortes demais. E uma sensação de perigo ameaçava Chateau na sua volta ao Rio. Dr. Assis Chateaubriand Bandeira de Melo acaba de entrar em estado de coma. Está num centro cirúrgico fazendo uma traqueostomia através do Dr. Tranquese. Durante a trombose, ele em estado de coma, ele, por causa dos remédios, provavelmente, por causa do choque da trombose, ele se vê sentado na beira do rio Cururipe, nu, vestido de índio, junto com a filha dele, com a Tereza, também nua e vestida de índio, e os dois comendo os restos do bispo Sardinha. Um mês e pouco depois, Dr. Chateaubriand acordou do estado de coma. Aí sim, ele acordou do estado de coma e lúcido. Por um acaso estava um amigo de infância dele, o professor Antônio da Silva Melo, no quarto, e ele olhava para o Silva Melo e queria saber o porquê, o que é que tinha acontecido com ele. Que ele acordou lúcido, mas se dando conta do que tinha acontecido, só que ele não ouvia mais nada. E foi aquilo que eu já lhe contei. O professor Antônio Silva Melo disse para ele: amigo Assis, o que aconteceu com você é o seguinte: digamos que você estivesse na biblioteca de um edifício de 22 andares e esse edifício desabou, quer dizer, e sobrou só a biblioteca. Aí os dois choraram, e choraram muito. Então, tudo que eu queria conversar com ele, eu começava com um lápis a apontar. A palavra começa como? Com A. Se for com A, o senhor pisca o seu olho. Ele ficava muito irritado, muito cansado, ele tinha a traqueia aberta ainda. Os amigos ficavam sentados e eu ficava colada, com a cadeira praticamente colada, frente a frente, muito próximo à doutora Assis Chateaubriand, olhando no rosto, na expressão do doutor Assis Chateaubriand, para poder entender realmente o que ele falava. Depois de alguns meses na clínica Botafogo, ele foi fazer um período de fisioterapia numa das melhores clínicas de fisioterapia do mundo na época. Lá passou, não lembro se 6 meses ou 1 ano, findos os quais resolveram trazê-lo para São Paulo, para o Brasil, de volta, e São Paulo seria o destino dele. E ele se instalou na casa da Rua Polônia. A casa da Rua Polônia, que é uma casa interessantíssima até hoje, estilo colonial nordestino e pernambucano. A Casa Amarela foi adaptada para o Chateau viver como um paciente. Copa tinha sido transformada, que era grande da casa, tinha sido transformada numa piscina com fisioterapia, né? Com todos os requisitos do momento, com todas o instrumental do momento, inclusive com elevador para trazê-lo de volta da água e colocá-lo na água em vertical, tudo perfeito. Fazia apenas a movimentação do membro superior esquerdo, com o qual fez-se uma adaptação para ele escrever uma máquina elétrica. O Chateaubriand comandava, por exemplo, a Revolução de 1964. Ela foi praticamente toda vivenciada pelo Chateaubriand. Que rumo ia tomar o país daqui? Através do telefone se falava diretamente com o Jean Goulart em Brasília. Ter vivido 8 anos com Chateaubriand, tão próximo dele, casado com a Tereza e vivendo aquele dia a dia da Casa Amarela e das vindas dele ao Rio, viajando com ele à Europa, aos Estados Unidos, vendo tudo aquilo de perto, a gente vê a tenacidade, a coragem, a vontade de não morrer. Eu quero ser enterrado onde morrer. Eu morri em São Paulo, serei enterrado em São Paulo. Se eu morrer no Recife, será no Recife. Eu não quero ser um defunto turista.
Chateau começou a dividir seu patrimônio em 1959, com a criação do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados. Uma federação empresarial descentralizada destinada a preservar seus múltiplos negócios. Doou então 50% de suas cotas a 22 funcionários fiéis. O resto de seus bens foi dividido entre herdeiros e familiares. E os meios que ele usou, ainda que não podemos julgar admiráveis, mas provavelmente eram os únicos que ele encontrou. Não que eu acho que isso justifique, mas até certo ponto explica, não é? E sabe como é? Tout comprendre, c'est tout pardonner, não é? Tudo que você compreende, você perdoa, não é? Só fez o que quis, que ele quis ser jornalista, foi, quis ser embaixador, foi, quis ser senador, foi. Quer dizer, ele não podia ter queixa nenhuma da vida. Essa doença veio naturalmente para, talvez perante Deus, para que ele se redimisse das culpas todas, que ele ficasse esse tempo todo para chegar lá com a barra mais limpinha, né? Eu diria, sem nenhum exagero, que Chateaubriand foi como que um contemporâneo do futuro. Parece até uma contradição, não? Contemporâneo do futuro. Se era contraditório, porém era de um senhor.